Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Victor Alan, de Redação do Sistema Farias Brito de Ensino. Hoje vou trazer para vocês algumas dicas importantes no que diz respeito ao emprego da norma padrão da língua em sua redação. Nós sabemos que prezar por esse tipo de norma é muito importante, uma vez que todos os vestibulares, independente da sua banca, eles exigem esse cuidado e o conhecimento do aluno ou do candidato no que diz respeito ao emprego de algumas determinadas regências, concordâncias. Hoje, em especial, vamos trazer o emprego de vírgula. Nós sabemos que a vírgula ela traz algumas especificidades que você deve dominar. No que diz respeito ao emprego, nada mais é do que obediência a algumas situações sintáticas e evitar aquela velha discussão de que a vírgula é apenas uma pausa no texto para poder respirar. Ela é muito além disso. Você pode ter trechos muito curtos com a ocorrência de 2, 3 vírgulas e entre as situações eu posso ter um texto mais longo sem nenhuma ocorrência da vírgula. Todas essas ausências ou justificativas de emprego baseadas em uma situação sintática. Para que você tenha uma noção, existe uma regra muito básica. Observe essa oração. Uma maior participação da sociedade no combate ao mosquito da dengue revela-se uma necessidade para reduzir as doenças transmitidas por ele. Note que aparece uma vírgula, separando, no caso, o sujeito do predicado. A primeira regra básica que você deve ter atenção. Não se separa de forma nenhuma o sujeito do seu predicado. Isso pode acontecer se entre eles ocorrer, de repente, uma situação de um termo deslocado, como um adjunto adverbial, por exemplo. Então, na correção dessa oração, nós temos que ter a seguinte redação dela. Eliminando essa vírgula, porque a regra fala, como eu acabei de falar para vocês, que não se separa sujeito do seu predicado. Então, atentar, muitas vezes, o que pode acontecer do emprego dessa vírgula é pela extensão do sujeito. Muitas vezes, a questão de um termo mais extenso não quer dizer obrigatoriamente o emprego de uma vírgula. Então, atentar para esses detalhes. Então, outra situação também que vamos encontrar é que eu posso ter, entre esse sujeito e o predicado, como eu falei para vocês, um termo intercalado. No que diz respeito a essa mesma oração, acrescentou-se a expressão na sociedade brasileira, que sintaticamente nós iríamos chamar de um adjunto adverbial. Automaticamente ele está entre o sujeito e o predicado, é de grande extensão, no caso tem mais de uma palavra, obrigatoriamente tem que vir isolado por vírgula. Então atentar para isso. Não separar sujeito e predicado. Prestar um pouco de atenção a esses detalhes para que você não vacile na sua produção por um detalhe muito simples e bastante corriqueiro. Outra situação que nós encontramos também é quando temos a ordem indireta das orações. O que seria a ordem indireta? Normalmente nós começamos com o sujeito, os seus verbos, os complementos, no caso os objetos diretos e indiretos, e por final o adjunto adverbial. Em algumas situações nós podemos ter esses termos deslocados e, dependendo do deslocamento, eu posso pontuar com vírgula ou não. Uma estrutura bastante comum ao iniciarmos períodos em textos argumentativos, por exemplo, é optarmos em deslocar o adjunto. Observe essa frase. Em Casa Grande e Senzala, o sociólogo Gilberto Freire defende que a cultura foi formada nesses 3 pilares: nativo, colonizador e escravo. Observe que o termo em Casa Grande e Senzala comporta-se aqui nesse contexto como um adjunto adverbial deslocado. Morfologicamente, é uma locução adverbial de grande extensão. Observem que há mais de uma palavra nela. No que diz respeito à regra, sempre observe. Obrigatoriamente, todo adjunto adverbial deslocado, ele vai ser separado ou isolado por vírgulas. Isso é uma regra. Vai ser obrigatório se você perceber que esse adjunto adverbial contém mais de uma palavra, como é o caso aí de em Casa Grande e Senzala. Será facultativo se ele for formado apenas por uma palavra. Mas prefira, como uma questão de segurança, se você observar que o adjunto adverbial está deslocado, no caso, saindo da sua ordem direta, no início da oração, entre uns termos, objetos, seu verbo, sujeito e seu predicado, prefira isolá-lo, é mais garantia. Observe, por exemplo, nessa frase como ficaria correta. Em Casa Grande e Senzala, vírgula, obrigatória, o sociólogo Gilberto Freire defende que a cultura foi formada nestes 3 pilares: nativo, colonizador e escravo. É interessante também observarmos que em algumas situações o adjunto adverbial ele pode vir também entre os termos. No caso aqui, nós temos um exemplo que ele vem entre o sujeito. Muitos brasileiros, por causa da falta de investimentos na saúde, padecem nos hospitais. Como ele poderia vir também no início, por causa da falta de investimentos na saúde, muitos brasileiros padecem nos hospitais. Então observem bem.
No que diz respeito a esse emprego, observar a extensão do adjunto adverbial e se ele está deslocado. Tendo essa observação, a vírgula obrigatória, e você garante aí a sua pontuação na competência 1 no texto do Enem e preza pela norma padrão. Espero que as dicas de hoje tenham ajudado a você de alguma forma a entender um pouco mais dessa tão simples maneira de empregar a vírgula. Espero vocês no próximo encontro. Até mais!